E vocês me pediram, eu trouxe a massa grande na versão de chocolate. Essa é uma massa profissional, ou seja, você pode utilizar em todos os preparos. Aqui eu fiz um bolo de mais de 5 quilos e fora a qualidade dessa massa, ela fica super fofinha e estruturada. Nesse vídeo eu fiz o bolo de leite ninho com Nutella. Vou compartilhar algumas informações também para vocês sobre, mas o preparo da massa será completo. Então, bora comigo conferir esse conteúdo? E para essa receita eu utilizei 8 ovos grandes. Gente, se seu ovo tiver muito pequeno, utilize sempre um a mais. E se você puder pesar, pese, os ovos fazem muita diferença em uma receita. O peso dos ovos é sem a casca sempre. E eles estão em temperatura ambiente para assim a minha massa desenvolver melhor. E 2 xícaras não muito cheias de açúcar refinado. Como acabei de falar, se você puder fazer tudo por peso é bem melhor. A medida da minha xícara é 200 ml de capacidade e vocês viram que eu coloquei 2 pitadinhas de sal e esse açúcar já está peneirado. Coloco o açúcar junto com os ovos e como é uma receita grande, primeiro eu gosto de dar umas batidinhas, depois eu paro, limpo a tigela da batedeira, porque assim evita ficar gruminhos, ficar restante de ovos também ali grudado na tigela. Feito isso, eu vou colocar para bater na potência máxima por 8 minutos, até dobrar de volume e ficar um creme bem branco e espumoso. Chegando nesse ponto, ficará dessa forma. Vou colocar a minha batedeira na potência 1. Vou deixar agora ela nessa potência para eu terminar a receita. E utilizei 210 ml de água e 60 ml de óleo. Vou juntar os dois. Lembrando que está em temperatura ambiente. E se você quiser fazer essa receita com leite, fique à vontade. Não vai mudar em nada, você só vai gastar mais dinheiro. E para massa de chocolate, é bem melhor a água para intensificar mais ainda o sabor de chocolate. Coloco delicadamente essa água com óleo e precisa ser exatamente dessa forma para não perder a estrutura que ganhamos no batimento dos ovos com açúcar. Feito isso, eu venho com os meus secos e foram 3 xícaras de farinha de trigo. Percebam que elas não estão muito cheias. E a farinha já está peneirada e a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu falo assim, em xícaras, para tentar ajudar quem não tem balança, mas na descrição fica tudo disponível em gramas. E eu tenho 4 colheres e meia de chocolate em pó, o 50% cacau. E para deixar esse bolo ainda mais fofinho, mas é opcional, eu utilizo também 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de fermento químico. Misturo todos esses secos e vou acrescentar junto com o restante dos ingredientes. E uma observação, aqui eu apresento dessa forma para ficar melhor para o entendimento, mas quando você fizer a receita, já deixa todos os ingredientes ali separados, pesados e também o forno ligado. E mantendo aqui a batedeira na potência 1, eu vou colocar também os meus secos delicadamente. E terminando de colocar eles, eu misturo com a ajuda do fouet. Uso o fouet aqui porque é uma massa grande, já falei pra vocês, né? Quando é uma massa menor, eu utilizo o batedor Globo mesmo, assim eu não preciso nem sujar o fouet, né? E eu preciso falar isso em todos os vídeos, porque às vezes pode ser o primeiro vídeo da pessoa aqui tentando fazer uma receita assim. Coloquei a farinha, eu não fico batendo, porque se a gente bate a farinha no bolo, a gente ativa o glúten dela, que pro bolo isso é péssimo, mas pro pão é maravilhoso. Se a gente ativa o glúten aqui, a nossa massa sola. E eu sempre falo, os 2 maiores erros para se preparar um bolo, pode ser qualquer um dele, é bater demais a farinha de trigo e oscilação de temperatura no forno.
Vai preparar um bolo? Deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus. Colocou o bolo lá, não vai mudar mais a temperatura dele e nem ficar abrindo o forno antes do bolo assar. Se você abre o seu forno, ele ainda não assou, o seu bolo estava estruturando. Você faz a oscilação de temperatura circular dentro do forno e o bolo acaba murchando. Então, só abra ele quando você tiver certeza que assou. Nesse caso aqui, mais ou menos uns 40 minutos, aí sim você faz o teste do palito. E aqui eu finalizei de misturar com a ajuda do fouet até ficar homogêneo. Percebam que massa linda. E a forma que eu vou utilizar para essa receita é a retangular, com papel manteiga somente no fundo. Por quê? Para a massa crescer rente à forma. Se você unta do método tradicional, ela encolhe, então fica ruim para rechear. E a medida dessa forma é 30 de comprimento, 22 de largura e 10 de altura. E uma outra opção aqui, se você não tiver o papel manteiga, dá certo também com papel toalha, tá, gente? Esse que a gente sempre tem em casa. E faça da mesma forma, coloque apenas no fundo. Agora é só transferir toda a massa para a forma e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa assa aqui no meu forno por 45 minutos. Porém, esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Ficou na dúvida? Utilize as dicas que eu já passei para vocês. Espero o bolo estruturar, aí sim você faça o teste do palito. A minha massa já assou e para o desenforme, eu gosto sempre de fazer quando ela ainda está morninha, porque assim eu vou desenformar e deixar ela esfriar totalmente em cima da minha grade. Esse processo eu sempre faço assim, gente. Eu encosto na forma, eu não me queimo, eu já faço o desenforme. E ali eu estava utilizando a minha espátula mágica. Por que mágica? Porque ela serve praticamente para tudo. E o melhor de tudo é que ela é super barata. Mas se você não tiver essa querida, vai com faca sem serra, tá, gente? Por que faca sem serra? Porque se você passa com a serra, vai arrancar alumínio e vai passar para o seu bolo. E, gente, olha que massa linda. Quando eu comecei na confeitaria, eu não utilizava essa massa. Tem até uns vídeos antigos que eu mostro pra vocês, eu utilizava massa de leite. Essa massa, eu fui adaptando ela até eu chegar nesse ponto. Ela é tipo uma massa chiffon. Parecida porque eu utilizo óleo, mas não é a chiffon, porque eu não utilizo as claras batidas no final. Eu faço o método espumoso. Aqui no canal já tem a versão dela branca, nessas mesmas quantidades aonde eu faço um bolo para 80 pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E para esse bolo, eu utilizei o recheio de leite ninho e Nutella. Gente, esses recheios estão no meu curso de sobremesas lucrativas. Então, eu não poderia passar aqui no canal, pois é um curso pago. Esse curso é completo de sobremesas, com e-book, videoaulas, e são receitas que não irão vir aqui para o YouTube. Essas receitas são exclusivas do meu curso e, como vocês podem ver, são recheios versátil. Por quê? Nesse curso eu fiz sobremesas, mas como eu sempre falo para vocês, um recheio você consegue todos os pontos. E eu fiz aqui esse bolo de leite ninho com Nutella, mas esse bolo seguiu a referência dessa sobremesa, que eu tô deixando passar aqui para vocês na tela. A sobremesa de Kinder Bueno, gente. A cliente experimentou essa sobremesa e simplesmente amou e falou que queria o bolo de aniversário dela exatamente com esses recheios. Então, essa sobremesa foi referência para esse bolo. E olha como esses recheios ficam estruturados e cremoso, tá, gente? É uma estrutura que não tira a cremosidade. E vou compartilhar como eu montei esse bolo. Na mesma forma que eu assei, eu coloquei a primeira camada de massa. É sempre a qual eu retiro o papel manteiga, pois é a camada mais reta e não solta tanto farelo. Depois eu vim com a calda de sempre, água e leite condensado, umedeço toda a camada. E como esse bolo é de leite ninho com Nutella, o meu recheio já tem a Nutella, porém eu quero intensificar esse sabor, sem gastar tanto. Aí eu fui fazendo fios de Nutella, a Nutella pura mesmo. Depois eu vim com 1,4 kg do recheio de Nutella. Distribuí em colheradas e, gente, olha que recheio maravilhoso. E eu já comecei com ele porque
porque o meu recheio de leite ninho estava mais estruturado. Então, o recheio estruturado eu sempre vou deixar por último da montagem, porque virando o meu bolo, ele será o primeiro de baixo para cima. Então, ele vai ajudar o meu bolo a sustentar, ficar mais firme. Deixando ele bem distribuído, eu venho com a próxima camada de massa. Ah, gente, eu não falei, eu cortei essa massa 2 vezes para eu ter 3 partes de massa. Umedeço novamente essa camada de massa e eu faço tudo em cima da balança. Eu não tô falando tudo certinho para vocês porque eu não compartilhei toda a receita. Mas aqui é apenas para vocês terem uma referência como eu fiz esse bolo chegando aí a 5 quilos. Depois eu vim também com 1,4 kg do recheio de leite ninho. Distribuí também em colheradas, depois eu vou deixar ele bem distribuído. E esse bolo ficou exatamente 10 centímetros de altura. E para finalizar a montagem, eu venho com a outra camada de massa, vou umedecer e vou deixar esse bolo bem fechado. Esse aqui eu não deixei de um dia para o outro na geladeira, mas aqui dava certo, né? Porque são recheios que têm uma ótima validade. Eu deixei apenas 3 horas sobre refrigeração, porque eu já precisava decorar. E ele ficou dessa forma, recheio bem estruturado, massa bem fofinha. E como mostrei para vocês no início do vídeo, depois de decorado, ele ficou pesando 5,4 kg, mas esse peso era com a bandeja, então eu teria que descontar. Então, dá mais ou menos aí 5,2 kg, ou seja, esse bolo serve muito bem 50 fatias em média de 100 gramas. Fatias essas que ficam generosas. E eu sempre me refiro a servir fatias, dessa forma eu não me comprometo, pois eu nunca falo pessoas, dependendo da pessoa, come mais que uma fatia. Mas, se você quiser se referir a pessoas, esse bolo serve 50 pessoas com fatias de 100 gramas. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você fizer qualquer receita aqui do canal, compartilha comigo lá no Instagram. E, gente, sobre o meu curso, tem grupo VIP somente para as alunas, pois por lá é suporte e bônus. Então, se você adquirir o curso aqui do canal, me chama lá no Instagram. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe para mais pessoas. E eu te espero na próxima. Tchau, tchau!